O Vasco fez proposta pelo zagueiro brasileiro Lianco, do Southampton. Há um acerto salarial com o jogador e agora o Vasco aguarda o retorno do clube inglês. Dos outros. Vamos ver como tá o Barbieri agora, porque a gente falou. Esses 2 jogos, pra mim, a gente não usou a palavra-chave, que é termômetro. Precisa ver o que o Vasco tá preparando de reação. Não vai voltar arrebentando, gente. Não vamos trabalhar com ilusões, não. Ah, teve 10 dias aí pra treinar, vai voltar voando. Não vai. Também tiveram. Não vai voltar arrebentando. Goiás também teve. Exatamente. Então, olha lá. Porque o Vasco apresentou até aqui, com o mesmo elenco, com o mesmo treinador, não vamos imaginar isso. Eu quero ver a reação, isso é importante. No Vasco, o Barbieri tem 23 jogos, tá? No Brasileirão, 10. E aí, somando, ele tem 9 vitórias ao total, 1 no Brasileirão, 4 empates ao total, 3 no Brasileirão. Derrotas ele tem 10, só no Brasileirão 6. Então ele tem um aproveitamento total de 44,93%. Se olhar só pro Brasileirão, 20%, cara, é o aproveitamento do Barbieri, que tem o respaldo, importante a gente lembrar, hein? Tem o respaldo do Abel Braga, que hoje é diretor no Vasco, tem o respaldo da SAF, tem o respaldo da própria gerência do clube, que ainda influencia nas decisões, né? Embora as relações estejam aí estremecidas, já vamos falar sobre isso também, ainda tem uma influência, né? O poder de decisão menor, mas tem. O Barbieri está protegido. Ele ganhou mais 10 dias para mostrar o trabalho e tentar uma reação com o Vasco na volta do Campeonato Brasileiro. Agora ele ganhou o ano. Ganhou o quê? Ganhou o ano. E agora não sai mais? Não, veja só, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido daqui a... vamos imaginar que essa reação não aconteça contra Goiás e Cuiabá, tá? O que vai comprometer bastante o Vasco, caso não aconteça. Você demite o técnico uma semana depois de ter dado 10 dias de trabalho para ele, aí assinar o atestado assim. Aí, quem está assinando um possível rebaixamento do Vasco são os dirigentes. O torcedor tem que lembrar disso, caso aconteça lá no final. São os dirigentes. O que costuma acontecer então, é a conta cair no treinador. É uma decisão dos dirigentes, é uma decisão dos dirigentes, a manutenção do técnico, por avaliação que eles fazem internas. Acho que eles devem ter os motivos dele, porque as externas, como você não vê o resultado, nem em campo e nem na pontuação, a avaliação externa do trabalho, ela não é boa. Ela não tem como ser boa. Você não vê um time jogando futebol. Até acho que o segundo tempo contra o Internacional, ou até depois do 2-0, foi um jogo em que o Vasco conseguiu jogar, tá? Conseguiu jogar. Mas o Inter deu a possibilidade. Deu a possibilidade porque fez 2-0 e se acomodou no resultado. Né? E o Inter também, vamos falar, tem suas dificuldades. Né? Enfim, a diretoria vai lá e fala, tudo bem, ó, nós estamos acompanhando aqui de dentro a gente vê possibilidades desse trabalho dar certo. Porque a visão externa, ela é de que é um trabalho comprometido, é um trabalho que não vai ter solução. É assim que está sendo eles precisam se garantir nas informações que eles têm, certeza do acompanhamento que eles fazem, de que isso pode virar. Senão a responsabilidade vai acabar sendo totalmente deles. Eu vou pegar esse aproveitamento do Barbieri, então, 44,93, se a gente olhar para o geral, são dados do espião estatístico, tá? Só para o Brasileirão, 20%. E vou comparar com outros técnicos, então, a gente também tem uma ilustração do resumo dos últimos técnicos do Vasco, só para a gente entender que diferença tem nesse trabalho do Barbieri. Porque, olha só, o Marcelo Cabo foi demitido com 29 jogos e 56% de aproveitamento. Ficou entre março e julho, de março, abril, maio, junho, 4 meses, então.
O Lisca ficou até menos. De julho a setembro de 2021, fez 12 jogos, 36% de aproveitamento. O Fernando Diniz ficou de setembro de 21 a novembro de 21. Passagens muito curtas também, né? 12 jogos, 42% de aproveitamento. Até aqui, os 3 demitidos. Aí veio o Zé Ricardo. Janeiro de 22 a junho de 22. Com 25 jogos, ele tem 59% de aproveitamento e aí pede demissão. Vai pro Japão. Entra o Maurício Souza, primeira experiência no futebol profissional. Demissão antes de ser demitido, né? Que ia chegar a hora dele. Aí ia chegar. O Maurício Souza viveu no Vasco sua primeira experiência no futebol profissional. Foi de junho a julho, fez 8 jogos só. 46% de aproveitamento, foi demitido. Aí chegou o Jorginho, setembro de 22 a novembro de 22. Cara, olha 2022, Zé Ricardo, Maurício e Jorginho. O Vasco teve 3 treinadores e os 3 com... O Zé Ricardo nem isso. Não, o Zé Ricardo mais. Agora, Maurício e Jorginho, 2 meses de trabalho. 10 jogos, 57% de aproveitamento, acabou o contrato. O Zé Ricardo ia durar mais tempo. Que talvez, se não fosse essa proposta do Japão e tal. Acho que duraria mais tempo. No final da história... Mas era primeiro semestre, né? Estadual. Esses números de aproveitamento às vezes são inflados. Tem que sempre pensar sobre isso. Então, mas aí eu tô olhando pro Barbieri todos os jogos, tá? Quando você olhar os números do Barbieri, se você olhar aí, ó, quem pegou estadual foi o Zé Ricardo, tá? Que bombou um pouco o aproveitamento. Os números do Barbieri tem essa questão de serem bombados por estadual. Tá, mas olha só, o Marcelo Cabo pega uma parte do estadual. O Lisca não, o Diniz não, o Zé Ricardo pega, Maurício não, Jorginho o Zé Ricardo. Tá. A gente tem que entender aquele calendário de 21 ainda por conta da pandemia, né? Porque era aquele calendário empurrado. Tá, bem lembrado. Então a gente tem o Marcelo Cabo e o Zé Ricardo, até pelo número de jogos dava pra gente ter essa ideia, né? Muito por causa disso. Tá? Então eles têm números mais próximos do Barbieri. O Barbieri tem 23 jogos no total, olha lá, bem próximos. Marcelo Cabo tem 29, Zé Ricardo 25, é isso mesmo. Então, aproveitamento do Barbieri, vamos comparar com esses dois, então. 44,93. Menos do que o Cabo, que teve 56, e menos do que o Zé Ricardo, que teve 59. Um foi demitido e o outro pediu demissão. E aí o melhor aproveitamento, mas você tem que considerar também que é Série B, é do Jorginho. Melhor e o Barbieri só tem melhor aproveitamento você tirando, o Lisca e o Diniz. Você levando em consideração que o Zé Ricardo tá bombado pelo estadual, tá? 59 a 57, assim, também são 10 jogos, é bem semelhante, né? Pois é. E o Jorginho pega a Série B ali. O Jorginho, exatamente. O Jorginho tem uma Série B. Bom, o que acontece é que tem, com esse aproveitamento, o aproveitamento que o Barbieri tem, todos os outros técnicos do Vasco foram demitidos. É aí que eu queria chegar. Efeito SAF. Efeito SAF. Efeito SAF. Vocês acham que tá tudo bem? Tá tudo